Bom dia, irmãos, que alegria estarmos juntos para louvarmos e adorarmos a Deus nesta manhã. Eu quero fazer minhas as palavras que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Filipenses. Em Filipenses capítulo 1, versículos 3 até o versículo 6. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que possamos ter um dia de muita alegria, de muita comunhão com Deus, e que a sua palavra venha preencher os nossos corações e transformar as nossas vidas. Vamos orar a Deus pedindo a sua graça, a sua bênção, a sua direção para tudo aquilo que vamos ouvir neste dia. Oremos. Pai amado, nós elevamos o nosso pensamento e a nossa voz em adoração ao Senhor, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o Senhor da nossa vida. E nós estamos reunidos para adorá-lo e glorificá-lo, ó Deus, de todo o nosso coração. Obrigado por ter nos alcançado com a Tua graça. Obrigado por ter perdoado o nosso pecado. Obrigado por ter nos prometido a vida eterna em Cristo Jesus. E nesta manhã, Senhor, queremos ter o coração voltado para o Senhor, para compreender a Tua palavra e para entender e praticá-la, ó Deus, a fim de que possamos agradá-lo em nosso viver. Muito obrigado. Aceita a nossa adoração, porque o fazemos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém, ó Deus. Nós estamos aqui para poder desejar parabéns a todos os aniversariantes do mês de junho, né? Apesar de estarmos longe, a EBD deixa um abraço para todos vocês, que o Senhor os abençoe, chuva de bênçãos sobre a vida de cada aniversariante do mês de junho, tá bom? E vamos aos aniversariantes? Irmã Alessandra, esposa do Késio, no dia 28 de junho, parabéns, Ale. Tutu, Arthur Miranda, no dia 18, Claudinha Dutra, no dia 8, o irmão Chicão, parabéns, irmão Francisco, se eu não me engano ele fez 94 aninhos esse mês, hein? No dia 23, Guilherme Brandão, parabéns, Gui, no dia 18, irmã Ivonete, no dia 7, irmã Maria José, no dia 19, Melissa, da Sala dos Principiantes, parabéns, Mel, a Stephanie Teté, na Sala dos Jovens, parabéns, a irmã Valéria Lewandowski, no dia 5, e a irmã Vilma, no dia 1/6. Parabéns, amados. Essa é a forma carinhosa que a EBD tem de deixar um abraço para todos vocês. Se por acaso o seu nome não está aqui, nos perdoe e sinta-se também abraçado e parabenizado pelo seu aniversário, tá bom? Que o Senhor os abençoe, que esse novo ano de vida esteja consagrado ao Senhor. Parabéns a todos, saudades da igreja e mantenhamos firmes aqui, né? Para assim que pudermos estarmos juntos também, tá bom? Felicidades, parabéns para todos. Deus abençoe. Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Sou Rosângela Feitosa, missionária em Moçambique há 4 anos e meio, e nesse tempo de pandemia e sem podermos nos encontrar, o Senhor Deus tem me dado nova oportunidade de servi-los. Dia a dia escrevo materiais edificantes como devocionais femininos, devocionais infantis, folhetos, estudos bíblicos e outros. Como, por exemplo, no Dia da Criança Moçambicana, preparei uma lição para as crianças com o tema Jesus se importa com você.
Também tivemos o dia do pastor, no qual os irmãos fizeram uma pequena homenagem. Assim também foi no dia 25 de junho que escrevi um folheto com esse tema e distribuí aqui no bairro. Além disso, o Senhor tem me dado inúmeras oportunidades de testificar de Cristo pessoalmente, através de entrega de folhetos, evangelismo pessoal. Quando eu saio, levo os folhetos, estudos bíblicos e ofereço para as pessoas. Agradeço ao meu Deus pelo privilégio de servi-lo e agradeço o apoio e a contribuição de cada um dos irmãos. Peço que ores pela minha saúde. Faz 2 anos e meio que eu estou sentindo dores pélvicas. E ore também pela saúde da irmã Rebeca e para que meu computador aguente um pouco mais, porque eu uso todos os dias para escrever. Muito obrigada pelo apoio de cada um dos irmãos. Bom dia, vocês acabaram de ouvir o vídeo da Rosângela. Ela trabalha lá em Maputo, em Moçambique, e vocês viram as atividades dela mesmo durante a pandemia. Então vamos orar por ela. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque a tua serva tem encontrado uma maneira de te servir mesmo nesse tempo. Eu quero te agradecer pela vida dela, pela fidelidade às Escrituras, o empenho dela de alcançar os pequeninos, as mulheres e exercer o seu ministério, Deus, com excelência. Ainda pedimos pela saúde dela, que ela comunicou que tem passado por algumas dificuldades. Põe tua mão, ó Deus, curando-a, ajudando-a, Pai, na sua recuperação da cirurgia que ela fez quando veio para o Brasil. Nós pedimos a Deus o sustento para ela, tanto da sua saúde quanto financeiro. Pedimos a Deus que as mensagens delas alcancem os corações, ó Deus, usa a vida dela também nos aconselhamentos que ela dá para aquelas moças e aquelas senhoras. Nós pedimos pela vida dela, no nome de Jesus. Amém. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vive estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no texto de Hebreus, no capítulo 10, a partir do versículo 37, e nós vamos ler até o versículo 7 do capítulo 11. Diz assim a palavra de Deus: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará, todavia o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus
mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Irmãos, esses dias acredito que alguns de nós têm experimentado alguns sentimentos que nós não gostamos, tais como desânimo, frustração por ter alguns planos interrompidos por causa das circunstâncias que não somente nós, mas também o mundo está vivendo. Talvez incredulidade tenha passado pela sua mente. Se Deus existe, por que Ele permitiu esta situação? Possivelmente algumas dúvidas pairaram em sua mente quanto ao caráter de Deus, questionando talvez o seu amor, a sua direção. Talvez você tenha experimentado momentos de solidão ou mesmo depressão. E eu penso, irmãos, que a maneira de nós vencermos estas emoções negativas que nós estamos enfrentando, que alguns estão enfrentando, é fortalecendo a nossa fé. E é justamente isto que o Espírito Santo, através do autor de Hebreus, recomenda a nós. Ele diz assim: o justo viverá pela sua fé. A Bíblia diz, irmãos, e define que a fé, ela é alimentada através da pregação da palavra de Deus. Uma maneira que você pode fortalecer a sua fé é lendo, estudando, meditando na palavra de Deus, recorrendo às promessas de Deus. A Bíblia em Romanos capítulo 10, versículo 17 diz: a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. É o momento em que nós temos que nos apegar firmemente às promessas de Deus registradas na sua palavra. O que é a fé? Deus define para nós a fé. Ele diz: a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fato que se não vê. E o Espírito Santo de Deus, ele apresenta para nós uma galeria de heróis que se destacaram pela sua fé. Ele diz assim no versículo 2 de Hebreus 11: pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não aparecem. E foi justamente isto que Deus fez. A palavra de Deus, em Gênesis capítulo 1, quando Moisés narra a história da criação, a Bíblia fala que Deus, do nada, criou todas as coisas. E somente Deus poderia fazer e pode fazer uma coisa desta. E a Bíblia fala também, irmãos, que a fé é tão importante para a nossa vida, que no versículo 6, da qual vou ler novamente, diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, irmãos, nós precisamos fortalecer a nossa fé em Cristo Jesus. E então podemos discorrer nesta manhã, irmãos, 3 personagens históricos registrados na Bíblia que agradaram a Deus pelo exercício da sua fé.
E nos versículos 4 até o versículo 7, nós encontramos o registro aqui, nesta galeria destacada em Hebreus capítulo 11, esses 3 personagens. E o primeiro personagem que se destaca aqui, que o autor chama a atenção, é Abel. A palavra de Deus diz: pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. A história da vida de Abel está registrada no livro de Gênesis, no capítulo 4, no versículos de 1 a 7. Abel, um dos filhos de Adão e Eva. A palavra de Deus diz que Caim foi o irmão de Abel. Versículo 4, coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. E depois deu à luz a Abel, seu irmão, que foi pastor de ovelhas. E Caim foi lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andais irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então nós vemos aqui no texto de Hebreus citando Abel como um herói da fé que ofereceu a Deus mais excelente sacrifício. Talvez você tenha dificuldade de entender. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador. E Abel, quando foi trazer o sacrifício, ele trouxe o sacrifício de ovelhas. Ele sacrificou uma ovelha, derramou o sangue da ovelha e ofereceu a Deus. E Caim, seu irmão mais velho, como lavrador, trouxe do fruto da terra. Talvez você possa perguntar: mas por que Deus não se agradou do sacrifício de Caim e, do contrário, se agradou do sacrifício de Abel? Caim não teve uma boa intenção, não quis ele oferecer do fruto da terra da qual ele lavrava e trabalhava. O fato é, irmãos, que Deus já havia determinado que o pecador só poderia se aproximar diante de si mediante uma oferta de sangue. Se nós nos reportarmos para os versículos anteriores, quando o homem caiu em pecado, Adão, e ele se viu nu, ele preparou roupas de folhas, e Deus então sacrificou um animal, e da pele deste animal fez roupas, vestimentas para Adão e Eva. E Deus certamente orientou a Adão e Eva de que toda vez que eles viessem se aproximar de Deus em adoração, eles tinham que oferecer um sacrifício de sangue para ser recebido por Deus. E nós sabemos, irmãos, que esse sacrifício tinha uma simbologia. Quando o homem caiu em pecado, Deus havia prometido lá em Gênesis que do fruto da mulher, aquele que nasceria da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. Então Jesus Cristo, Deus já estava anunciando a Adão e Eva que iria enviar o seu filho e que ele seria o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. E Abel entendeu esta orientação. E quando ele foi adorar a Deus, ele trouxe do sacrifício, o sacrifício de sangue, para poder ser recebido por Deus. Caim deveria ter feito o mesmo. Caim deveria também oferecer, como adoração a Deus, um sacrifício de sangue. Mas ele quis
oferecer o fruto do seu trabalho. Ele quis quis receber mérito de Deus. E Deus reprovou o sacrifício de Caim porque não era aquilo que Deus havia solicitado de Caim. Mas Deus deu oportunidade para Caim se arrepender. Ele, lá em Gênesis, diz: se procederes bem, não é certo que serás aceito. O que representa o sacrifício de Caim? O sacrifício de Caim, quando ele trouxe do fruto da terra, representou as suas boas obras. E é isto que as pessoas têm tentado fazer para poder se aproximar de Deus. Eles têm praticado a sua religião, têm praticado as suas boas obras, e por isso eles querem receber méritos de Deus. Quando a palavra de Deus é clara em dizer que as obras não salvam, somente o sacrifício de Cristo é que pode salvar o pecador. Então, se as pessoas estiverem confiando nos seus méritos, na sua religião, nos seus feitos, elas não podem ser aceitas por Deus, porque o sacrifício tem que ser apresentado primeiro. Então, o sacrifício de Abel, ele foi aceito, e isto agradou a Deus, e Abel fez isto pela fé. Ele confiou no que Deus havia dito e ele obedeceu a Deus também. Então, nós precisamos sempre nos apresentar diante de Deus por meio de Jesus Cristo, que foi o Cordeiro enviado para morrer na cruz e pagar os nossos pecados. E isto precisava ser bem claro na mente daqueles ouvintes, porque a confiança deles também estava na religião, no judaísmo, na prática da lei. E eles acreditavam que eles podiam ser salvos pelos méritos da prática da lei. E o texto diz claramente que só Jesus Cristo pode salvar. Eu não sei no que você tem confiado para a sua salvação. Você pode estar confiando nas suas boas obras, você pode estar confiando na sua religião, mas nada disso pode salvá-lo. Só Jesus Cristo pode salvar o pecador. Então, a Bíblia fala que Abel ofereceu mais excelente sacrifícios do que Caim, pelo qual teve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. O segundo personagem que nós podemos destacar aqui, que é destacado aqui no livro de Hebreus, é o personagem Enoque. E o registro da sua história está lá em Gênesis capítulo 5, versículos 18 a 24. E de Enoque é dito pouca coisa, mas o suficiente para entendermos que ele viveu para agradar e honrar a Deus. E no texto de Gênesis, no capítulo 5, no versículo 18 a 24, nós podemos ver registrado aqui a sua história. Diz assim, no versículo, eu vou salientar o versículo 22, que é o que se destaca acerca do testemunho de Enoque. Diz assim acerca de Enoque: andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Irmãos, um relato simples de uma vida de mais de 350 anos, mas de um homem que diz a Bíblia que viveu para agradar a Deus. Na nossa vida, irmãos, nós temos que tomar decisões e fazer escolhas. E geralmente as escolhas são: eu vou fazer isso para me agradar, eu vou fazer isso para agradar a minha esposa, eu vou fazer isso para agradar o meu chefe, eu vou fazer isso para agradar o meu vizinho, o meu próximo, ou eu vou fazer isso para agradar a Deus. E muitas vezes a nossa decisão de agradar a Deus implica em tomar uma decisão que vai desagradar as pessoas. Mas nós temos que imitar a atitude de Enoque. A Bíblia fala que Enoque andou com Deus. As suas escolhas, as suas decisões foram motivadas para agradar a Deus. E assim tem que ser a nossa vida. Nós temos escolhas a fazer.
Nós temos decisões a tomar, mas o que nós temos que verificar é a quem nós estamos agradando. Eu estou satisfazendo a mim, ao meu próximo, ao outro, ou estou satisfazendo e agradando a Deus? Então, Enoque, ele foi, por causa da sua atitude de procurar sempre aquilo que agrada a Deus e fazer a vontade de Deus, Deus o tomou para si. E a Bíblia fala que ele não foi achado porque Deus o acolheu. Ele não passou pela morte, ele foi trasladado para o céu. E o terceiro personagem que o Espírito de Deus, através do autor de Hebreus, nos traz é Noé. E a sua história está registrada no livro de Gênesis, capítulo 6, versículos de 1 a 10. A Bíblia fala que o coração do homem tornou-se completamente mau e pervertido. E Deus decidiu então destruir a raça humana. E Deus chamou Noé para construir uma arca. E a Bíblia fala que Noé foi divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam. E Deus então disse para Noé: Noé, eu quero que você construa uma arca. E Deus deu as dimensões da arca que deveria ser construída. Não era algo pequeno, era algo muito grande. E Noé então, entendendo a orientação de Deus, ele obedeceu a Deus. Naqueles dias nunca havia chovido. A Bíblia fala que uma neblina descia e irrigava a terra. E ele não conhecia a chuva, não existia chuva. E Deus disse que iria abrir as comportas dos céus e ia derramar águas sobre a terra que iria inundar toda a superfície do globo terrestre. Um dilúvio mundial. E foi justamente isto que Deus anunciou para Noé, que ele iria destruir a raça humana através das águas e haveria esta enchente mundial. Todos os maiores montes daquela época, que não eram tão altos assim, antes do dilúvio, foram cobertos de água. E Deus então instruiu a Noé que ele deveria construir uma arca. E Noé começou a construir esta arca. Ele, seus filhos, e certamente ele deve ter contratado muitas pessoas competentes, trabalhadores, pessoas dotadas de inteligência para construir a arca. Irmãos, Deus me deu um grande privilégio na última viagem que nós fizemos, quando visitamos o pastor Ken e a Rene, lá onde eles moram, e nós tivemos a oportunidade de visitar alguns museus. E um dos museus que nós visitamos foi o Museu da Arca, e foi construído por um homem rico, e ele fez uma réplica da Arca de Noé. Ele contratou teólogos, ele contratou engenheiros, ele contratou pessoas competentes para estudarem o texto bíblico e imaginarem como foi a construção daquela arca. Irmãos, é algo maravilhoso, é algo lindo de se ver. Se um dia Deus te der a oportunidade para fazer a visita a este museu, vá, porque é muito lindo. E nós podemos ver como que eles imaginaram como Noé construiu. Ele contratou pessoas qualificadas, e não foram poucas as pessoas que trabalharam. Certamente Noé foi um homem rico também, e ele teve condições de manter essas pessoas trabalhando, e de intelectuais idealizando como seria o estoque de alimentos, como eles faziam para captar a água da chuva, como que a água poderia subir e encher as caixas, os reservatórios preparados por eles, os diversos andares que havia ali naquela arca, as rampas de acesso, as escadas. É algo maravilhoso, como eles alimentavam os animais, como eles protegiam os animais, como eles guardavam, enfim, tratavam dos animais
naquele período em que a água caiu por 40 dias e depois que a chuva cessou, permaneceram ainda por mais 150 dias a arca vagando pelas águas que inundaram a terra. Mas, irmãos, a Bíblia fala que Noé e seus filhos construíram essa arca e demoraram 100 anos para construir. E certamente eles foram debochados, foram ridicularizados por todos os moradores daquela região em que viam Noé construir a arca. E a Bíblia chama Noé de pregoeiro da justiça. E enquanto ele construía a arca, Noé dizia: olha, um dia cairá água sobre a terra e Deus vai destruir a humanidade. E certamente Noé pregava que eles se arrependessem dos seus pecados e voltassem para Deus. Mas eles não fizeram. Até que Deus determinou que Noé entrasse na arca, ele, seus 3 filhos, sua esposa, suas noras, e eles entraram na arca, e a Bíblia diz lá em Gênesis que Deus fechou por fora a porta da arca. É possível que quando as águas começaram a cair, o povo tivesse recorrido até a arca para tentar entrar, mas aí seria tarde demais. E Deus selou, fechou por fora. Noé poderia ter constrangimento em seu coração para tentar abrir, mas eles tiveram 100 anos para ouvir a mensagem de arrependimento e fé e se voltarem para Deus. E naquele momento, Deus fechou a arca e Deus preservou Noé e sua família para repovoar novamente a terra. A Bíblia fala que Noé, ele fez isto pela fé, irmãos. Muitas vezes Deus nos chama para realizar algo que está muito além da nossa capacidade, algo que está muito acima daquilo que nós podemos fazer. Mas se Deus mandou, nós precisamos obedecer pela fé e fazer o que Noé fez, cumprir a vontade de Deus, dure o tempo que tiver que durar. Mas o importante é nós caminharmos fazendo a vontade de Deus. Irmãos, a Bíblia fala que o justo viverá pela sua fé. Alimente a sua fé. Fortaleça a sua fé mediante a leitura, o estudo da palavra de Deus. Que ela possa tirar do seu coração as dúvidas, os temores, a tristeza, os questionamentos que Satanás muitas vezes coloca no seu coração. E a exemplo de Abel, de Enoque, de Noé, você possa agir pela fé, sempre buscando a Deus por meio de Cristo Cordeiro Eterno, sempre andando com Deus, procurando fazer a sua vontade que já está revelada na sua palavra e se empenhando para fazer aquilo que Deus quer que você faça, como Noé fez, obedecendo a Deus, se empenhando num projeto que estava muito acima da sua capacidade, mas que Deus o mandou, o ordenou fazer, e ele fez, até que ele entrou na arca e foi poupado e preservado daqueles dias. Irmãos, que a nossa fé seja fortalecida no Senhor e na sua palavra, e que possamos imitar Abel, Enoque e Noé, e vivermos para a glória do nosso Senhor. Que Deus nos ajude, irmãos, a vivermos desta maneira, a fim de agradá-lo em tudo. No nome de Jesus, é este apelo. Amém. Oremos. Amado Deus e querido Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã. Pedimos para que o Senhor possa estar abençoando a cada um, Deus, que esteve presente neste culto. E aos que não estiveram, o Senhor sabe os motivos, mas que o Senhor possa estar abençoando da mesma maneira, Senhor. Abençoe a igreja, abençoe, Senhor, cada membro. E pedimos, ó Deus, para que toda essa pandemia, todas as consequências devido a esse surto, possa ser dissipado logo, Senhor, que possamos voltar à normalidade, se assim for da Tua vontade. Sabemos que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, por isso nós confiamos em Ti, ó Deus, pois o Senhor sabe o que está fazendo e o Senhor sabe como vai ser tudo no final. Obrigado, confiamos, Senhor,
em tudo que o Senhor faz e descansamos no Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém, Senhor.